novamente boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a esta Casa de Luz. E hoje nós teremos como palestrante nosso irmão Jeová, um irmão querido, um abnegado da doutrina, o qual eu já convido para sentar aqui do meu lado. Por gentileza, Jeová. E já começo com os avisos rotineiros, né? Às terças-feiras temos, como sempre falamos aqui, as nossas reuniões de estudo, por gentileza. Às sextas, as reuniões doutrinárias, né? E no terceiro sábado de cada mês, a entrega das sextas, por coincidência, amanhã. Né? Que aqueles que se sentirem à vontade, não sei se tem alguém vindo pela primeira vez, mas nós aceitamos tanto a doação de uma cesta como de 1 quilo de alimento não perecível. Depende de cada um e cada um faça aquilo que lhe convier, ok? E para iniciar, a gente convida o nosso irmão Ayrton, que vai ler a lição 91 do Pão Nosso. Isso é contigo. Boa noite a todos. Boa noite. A lição é do Pão Nosso, lição 91. Isso é contigo. E disse: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Mateus, capítulo 27, versículo 4. A palavra da maldade humana é sempre cruel para quantos lhe ouvem as criminosas insinuações. O caso de Judas demonstra a irresponsabilidade e a perversidade de quantos cooperam na execução dos grandes delitos. O espírito imprevidente, se considera os alvitres malévolos, em breve tempo se capacita da solidão e que se encontra nos círculos das consequências desastrosas. Quem age corretamente encontrará nos felizes resultados de suas iniciativas aluviões de companheiros que lhe desejam partilhar as vitórias. Entretanto, muito raramente sentirá a presença de alguém que lhe comungue as aflições nos dias da derrota temporária. Semelhante realidade induz a criatura à preocupação mais insistente. A experiência amarga de Judas repete-se com a maioria dos homens, todos os dias, embora em outros setores. Há quem ouça delituosas insinuações da malícia ou da indisciplina, no que concerne à tranquilidade interior, às questões de família e ao trabalho comum. Por vezes, o homem respira em paz, desenvolvendo as tarefas que lhe são necessárias. Todavia é alcançado pelo conselho da inveja ou da desesperação e perturba-se com falsas perspectivas, penetrando inadvertidamente em labirintos escuros e ingratos. Quando reconhece o equívoco do cérebro ou do coração, volta-se ansioso para os conselheiros da véspera. Mas o mundo inferior, refazendo a observação a Judas, exclama em zombaria: que nos importa? Isso é contigo. Que assim seja. Que assim seja. Dando continuidade, a gente convida a nossa irmã Fernanda para a prece inicial. Deus de infinito amor, de infinita misericórdia, gratidão por estarmos aqui reunidos em mais uma noite tão iluminada aqui na nossa casa de oração. Que os espíritos de luz aqui presentes possam auxiliar nosso palestrante da noite de hoje
que lhe dê sabedoria para passar os ensinamentos, que a gente possa abrir nossos corações para sairmos daqui envolvidos nessa luz de amor, de paz, de leveza e para que a gente consiga colocar no nosso dia a dia todos os ensinamentos. Te pedimos, Senhor, muita coragem, muita fé, sabedoria para lidarmos com os nossos desafios, os nossos dia a dia. Que a gente consiga ser luz na vida das pessoas que nos rodeiam. Gratidão também pelo dom da vida, por mais uma oportunidade de estarmos aqui nesse planeta de provas e expiações, em busca sempre da nossa melhora, da nossa evolução moral e espiritual. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. E aí, dando continuidade, a gente convida agora para ler o Evangelho segundo o Espiritismo, a nossa irmã Ana Bel. Boa noite a todos. O Evangelho segundo o Espiritismo. Despreendimento dos bens terrenos. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos humilde auxílio para ajudar-vos a marchar corajosamente na vida de aperfeiçoamento em que entrastes. Somos devedores uns dos outros e somente por uma união sincera e fraternal entre os espíritos, os encarnados, a regeneração será possível. Vosso apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. A virtude desse desejo de aquisição destruís as vossas faculdades afetivas, voltando-se inteiramente para as coisas materiais. Sede sinceros, a fortuna proporciona uma felicidade sem manchas? Quando os vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio em vossos corações? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre um réptil oculto? Compreendo que um homem que conquistou a fortuna por um trabalho constante e honrado, experimente por isso uma satisfação, aliás, muito justa. Mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve os demais sentimentos e paralisa os impulsos do coração. Há uma distância igual a que vai da sórdida avareza à prodigalidade exagerada, dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem humilhação. Que a fortuna provenha da vossa família, porque as tenhais ganho pelo vosso trabalho. Há uma coisa que jamais deveis esquecer, é que tudo vem de Deus, e tudo a Deus retorna. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários de não proprietários. Não vos enganeis sobre isto. Deus vos emprestou e tereis que restituir, mas ele vos empresta sobre a condição de que, pelo menos, o supérfluo reverta para aqueles que não possuem o necessário. Que assim seja. Bom, e agora nós recebemos mais uma vez aqui
semeador, por que não dizer, é isso, e que vai nos falar justamente desse semeador de estrelas, Divaldo Franco, né? E Jeová, a sua presente memória, Deus te abençoe, irmão. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça conosco. Sua água, obrigado. Você se sentir avisado, você faz a prece final, tá bom? Essa semana nós fomos, eu diria, surpreendidos, embora de alguma forma todos nós esperássemos, mas chegou a notícia que acabou surpreendendo, tomando todo mundo assim de surpresa, do retorno à pátria espiritual do nosso irmão Divaldo Pereira Franco, o qual nós tínhamos como a grande referência em oratória, em mediunidade, em benemerência, um grande nome da doutrina espírita. Ele não era a doutrina espírita, embora a amasse, embora a divulgasse, mas ele era um homem. A doutrina espírita não tem um papa, não tem um presidente, não tem alguém que seja uma espécie de coordenador geral. Nunca teve. Allan Kardec, fundador do Espiritismo, não teve esse título também. Então é uma doutrina que é dos espíritos, não é uma doutrina humana. E não tem um homem que sozinho vá coordenar essa doutrina. Nós temos instituições, como aqui no Brasil a gente tem a FEB, Federação Espírita Brasileira, que de alguma forma vem coordenar, mas não é o presidente da FEB, Jorge Godinho, que seria, entre aspas, o Papa da doutrina espírita, assim como não foi Chico Xavier, como não foi Divaldo Franco. Mas Divaldo era, para a gente, uma referência. Ele, depois do desencarne de Chico, que foi o maior nome que o Brasil produziu, o maior dentre tantos grandes nomes, né? A doutrina se desenvolveu aqui no Brasil graças a nomes como Eurípides Bassanufo, Bezerra de Menezes, inicialmente, como Ivone do Amaral Pereira e tantos outros. E mais recentemente, Chico Xavier e Divaldo Franco. Divaldo Franco, ele recebeu esse título. Muito do que eu vou falar vem desse livro, O Semeador de Estrelas, de Sueli Caldas Schubert, um outro grande nome da doutrina espírita. Essa não é uma biografia de Divaldo. Tem muitas palavras dele, ele falando da própria vida, mas não tem uma ordem cronológica. A biografia que Sueli fez de Divaldo foi essa aqui, lançada em 2017. Divaldo Franco, Uma Vida com os Espíritos. Esse outro semeador é de 1989. E é baseado nesse que eu estou trazendo aqui algumas informações para a gente refletir sobre o trabalho desse grande homem que foi Divaldo Franco. A gente sabe, está lá na Gênese, o último livro de Kardec, da Codificação, capítulo 1, que Kardec fala de 3 revelações.
de Deus para nós, humanos, que seria de Moisés, de Jesus, e a terceira, não de uma pessoa, mas de um corpo de espíritos, seria a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus. Essa doutrina, ela nasceu na França, se enraizou na Europa, mas depois de duas grandes guerras lá na Europa, a primeira de 1913, a segunda de 1939, essa doutrina ficou meio que adormecida na Europa, embora se desenvolvesse muito aqui no Brasil, graças ao trabalho naquela época de Chico Xavier, de Ivone do Amaral Pereira e um pouquinho mais tarde de Divaldo Franco. E coube a Divaldo repetir aquilo que Paulo de Tarso fez lá no início do cristianismo. Paulo de Tarso foi o responsável para divulgar as ideias de Jesus para o mundo conhecido de então. Ele que viajava a pé, de camelo, de cavalo, de qualquer coisa, que foi recebido a pedradas em muitas cidades, mas não desistiu jamais. Ele levou a doutrina de Jesus para os povos não judeus, que os judeus chamavam de gentios, mesmo sob protesto de alguns apóstolos como Tiago. Ele foi o responsável pela doutrina de Jesus ter chegado aos nossos dias. E Divaldo Franco teve um trabalho semelhante ao de Paulo de Tarso. Como eu disse, na Europa a doutrina estava meio que adormecida. E coube, desde a década de 70, final da década de 60, a Divaldo sair mundo afora. Ele visitou cerca de 70 países, 20 mil cidades, no Brasil e fora do Brasil, divulgando a doutrina espírita. Hoje, muitos brasileiros saem daqui para divulgar a doutrina lá fora. Mas o trabalho que Divaldo realizou lá no início foi um trabalho semelhante ao de Paulo, de muito sacrifício. Nem sempre ele foi bem recebido. Em Angola, a Angola portuguesa, na época ainda pertencente a Portugal, essa doutrina era proibida, embora tivessem adeptos com os quais Divaldo se correspondia, e eles perguntaram se Divaldo teria coragem de ir lá para divulgar a doutrina. E Divaldo disse: vou sim, por que não? E foi. Eles não acreditaram, tentaram se preparar para fazer qualquer evento. Tinha que pedir autorização à polícia, e chegou o dia do evento, chegou o dia em que Divaldo chegou lá, e essa autorização ainda não existia. Todo mundo ficou preocupado. O que fazer? Muitas pessoas tinham sido convidadas, o palestrante já estava lá, mas não existia autorização da polícia para que esse evento se realizasse. Perguntaram se Divaldo não se disporia a ir até o chefe da polícia para tentar conseguir essa autorização. Ele topou e foi. Depois de 2 horas de conversa, ele tentando mostrar para o chefe da polícia
o que era doutrina, o que era mediunidade. O chefe disse: olhe, a minha mãe é médium. Eu adoraria ouvir o senhor, mas não depende de mim. Mas faça o seguinte, vá fazer o evento. Faça o evento. Eu vou para lá, fardado, para tentar garantir que o evento ocorra. Mas não diga que tem a minha autorização. E assim foi feito. Mais de 1000 pessoas participaram naquela noite. E aquele chefe de polícia, que deveria proibir aquilo ali, foi um dos mais entusiasmados ouvintes daquela palestra de Divaldo. E assim foi em vários locais. Embora ele tenha sido convidado, mas nem sempre as pessoas que ali chegavam tinham ele como uma pessoa bem-vinda. Em muitos casos ele era considerado uma pessoa não grata. Ele mesmo conta de um evento que foi promovido pela Unicef. Ele não diz qual o país. Normalmente ele não fala os lugares em que acontecem determinadas situações. Em que quem convidou o conhecia, sabia que ele ia falar da doutrina. Mas as pessoas que estavam lá, muitas das pessoas que estavam lá, pessoas influentes, pessoas poderosas, não sabiam. E aí houve um temor. Ele falar de doutrina espírita para um público protestante, alguns católicos, o que seria dali? Então solicitaram a Divaldo de que ele não falasse em determinados temas, determinados postulados da doutrina, para não chocar aquele público. O que ele disse? Vocês me convidaram, sabendo que eu sou espírita, um divulgador da doutrina espírita, e vocês me pedem para não falar de espiritismo. Eu não posso fazer isso. Eu estou aqui para falar de espiritismo e vou falar de espiritismo. E assim fez, contrariando aqueles que o tinham convidado. Era uma coisa que ele não abria mão da doutrina. Não abria mão do Evangelho de Jesus sob a ótica, sob a luz, sob a interpretação da doutrina espírita. Esse era Divaldo Franco, que começou a sua vida de orador espírita, todo mundo aqui sabe, para orgulho nosso, aqui em Aracaju, em 1947, 27 de março de 1947, quer dizer, completados 78 anos de oratória, a primeira, a segunda palestras, ele deu em Aracaju. Contava então com 19 anos, já perto de 20, completaria 20 no dia 5 de maio. Aí ele descobriu esse dom que ele não conhecia, o dom de falar. Se Chico Xavier tinha como trabalho a mediunidade, o trabalho mais forte, porque além da mediunidade, o trabalho que Chico exerceu na benemerência foi muito grande, mas o objetivo principal dele era trabalhar com a mediunidade, trazendo a literatura complementar à codificação, trazendo aquelas cartas consoladoras. E o trabalho de Divaldo era o da divulgação da doutrina, aqui e fora daqui do Brasil. Divaldo veio com uma programação.
Nada disso aconteceu ao acaso. Tudo obra da sua mentora, Joana de Ângeles. Lá, na espiritualidade, antes de Divaldo regressar à Terra, reencarnar aqui, houve uma programação da qual ele topou em vir para cumprir essa missão de prosseguir tarefas que ele tinha iniciado em reencarnação anterior e iniciar essa outra tarefa sublime de divulgação da doutrina. É claro que não foi só isso, daqui a pouco a gente vai falar de demais coisas, mas a ideia era de semear a boa nova à luz da doutrina espírita. Por isso, o título de semeador de estrelas. Então ele tinha 3 tarefas aqui. Como médium, ele pratica a ciência à luz do Espiritismo. O trabalho de mediunidade dele, de escreveu mais de 250 livros. O trabalho de trazer, não cartas consoladoras como Chico Xavier, mas de mensagens consoladoras, muitas das quais a gente conhece. A Ana Teresa Camasmi mesmo fala de questão recente, quando ele falou do filho dela, que havia desencarnado há algum tempo, fala das condições do filho. Isso, de alguma forma, aliviou a alma de Ana Teresa. E tantos outros casos que ele próprio conta. Uma outra tarefa, como eu disse, a de orador, na qual ele dá ênfase à filosofia espírita. A gente sabe que o espiritismo tem 3 aspectos: o de ciência, onde ele utilizou a mediunidade; o de filosofia, onde ele utilizou a oratória dele; e o de religião, que é o bem-fazer, o cotidiano, a pessoa humana dele, o trabalho que ele realizou na Mansão do Caminho. Eu não sei aqui se vocês conhecem. Quem conhece a Mansão do Caminho aqui? Algumas pessoas conhecem. É uma obra, a gente falando que é uma obra espetacular, sensacional, a gente não diz muito, porque me diziam isso antes de eu conhecer. Mas quando eu cheguei lá, que vi, eu percebi que era algo maior ainda do que aquilo que eu imaginava. Uma obra que ele começou ainda jovem, ao lado de um aluno dele, de um ex-aluno dele, Nilson Pereira. Iniciou essa obra sob a luz de Joana de Ângeles. É bom frisar que Joana não era apenas uma mentora de Divaldo. Joana era mentora de toda essa obra da qual estamos falando. Divaldo foi um instrumento bem sucedido. Ele cumpriu a missão a qual ele veio aqui nessa reencarnação, assim como Nilson também. Então essa obra da Mansão do Caminho, ele fez inicialmente, abriu, o Centro Espírita Caminho da Redenção. E posteriormente veio essa obra grandiosa que é a Mansão do Caminho. Inicialmente lá no centro de Salvador, depois, para crescer, foi para a periferia, um bairro pobre, porém populoso, o Pau da Lima, mais populoso do que qualquer cidade daqui de Sergipe, à exceção de Nossa Senhora do Socorro e Aracaju. Mas tem uma população maior do que a Itabaiana e Ribeirópolis juntas.
E a Mansão do Caminho é um oásis nesse bairro periférico, pobre. Mas é uma instituição que, de alguma forma, sustenta espiritualmente e, de alguma forma, também materialmente, porque é responsável pela educação de mais de 3.000 crianças. Tinha uma casa de parto, fechada recentemente, de parto humanizado, que não tinha em Salvador, foi a primeira, mas depois do sucesso, a Prefeitura de Salvador, o Estado da Bahia, fizeram outras casas de parto, de forma que não havia mais necessidade daquela obra dentro da Mansão do Caminho, e aí a direção decidiu fechar no ano passado. E em seu lugar criar um outro ambiente totalmente necessário para os dias de hoje, que era uma espécie de clínica para o grande problema que atinge a humanidade nos dias de hoje, que são as doenças da alma, as doenças mentais, depressão, ansiedade e tantas outras. Existe uma equipe de médicos, psicólogos voluntários, abnegados, que atendem lá na Mansão do Caminho. Essa obra, a Mansão do Caminho, era grande preocupação de Divaldo desde muito tempo. Ele sabia que chegaria o dia que teria que partir. E como fazer para que aquela obra continuasse, mesmo sem ele. Então ele passou anos preparando a instituição para isso. E hoje ela é autossustentável. Ela pode, é claro que depende muito de doações. Existem empresas, instituições que de alguma forma mantêm aquela casa. A editora Leal, os livros que Divaldo psicografou e publicou, é responsável por uma boa parte dessa sustentabilidade da Mansão do Caminho. De forma que ele foi sem essa preocupação. Há muito tempo que ele está fora da direção da casa. Aliás, desde 1952, que ele não é presidente da casa. Sempre foi presidente honorário, mas não era diretor. De lá para cá, vários foram os diretores. Hoje é Mário Sérgio, mas a primeira diretora foi Otília Gonçalves, que desencarnou em 52, passou pouco tempo na direção, e de lá para cá, ela vinha escrevendo, né, por intermédio de Divaldo. O nome Caminho da Redenção não é por acaso. Redenção é uma colônia espiritual sob Salvador. A gente conhece muito Nosso Lar, que é uma colônia espiritual que está, eu não diria geograficamente, né, porque não é material, é uma colônia espiritual, mas estaria sobre o Rio de Janeiro. E sobre Salvador está essa colônia Redenção. Então, o nome Centro Espírita Caminho da Redenção não foi por acaso. Assim como Mansão do Caminho seria a casa ligada ao Caminho da Redenção. Então, Otília escreve que para a espiritualidade, esse Caminho da Redenção, ou a Mansão do Caminho, é um departamento
da colônia espiritual aqui na Terra. Então, Divaldo, na verdade, foi instrumento para que tudo isso acontecesse. Aí a gente fala de Joana de Ângeles. Quem foi Joana de Ângeles? Divaldo passou cerca de 40 anos tendo um espírito como guia, com o qual ele conversava, mas não sabia quem era. E muita gente perguntava: quem é seu guia? Quem é seu guia? Porque normalmente a gente tem essa curiosidade. E lá atrás isso era maior ainda. Principalmente quando se falava que Chico Xavier tinha como guia Emmanuel. E quem era o guia de Divaldo Franco? Ele ficava aflito com isso. Porque todo mundo tem um guia, quer dizer, o guia tem um nome e o meu não tem um nome. Ele sempre perguntava e aquele guia não dizia. Dizia apenas que era um espírito amigo. Um espírito amigo. Que espírito é esse? Até que depois de 40 anos, ele, curioso, perguntou: afinal, quem é você? Aí tem uma conversa, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Pronto. Ele que ditando para Sueli Caldas, disse o seguinte: certa vez uma senhora insistiu tanto neste assunto, o do nome do guia, que resolvi conversar seriamente com o espírito amigo. Quando me apareceu, eu me queixei, dizendo que estava muito desgostoso, pois todos sabiam quem era o seu guia, menos eu. Por favor, insisti, me dê um nome. Você há de ter tido qualquer nome na Terra, pois as pessoas me perguntam e eu respondo: um espírito amigo. O espírito sorriu e respondeu: Divaldo, eu vou dizer, o teu guia é Jesus. Mas ele é o guia de todo mundo, da humanidade inteira. Eu vou pegar uma beiradinha de nada. Eu quero um guia para mim. Jesus eu já sei que o é, mas todos informam. Fulano é o meu guia. Eu queria ter um guia para mim. O espírito sorriu outra vez, jovialmente, e falou: bem, tu me chamarás Joana. Ele diz: tive uma pequena decepção. Achei o nome tão simples. Mas só Joana? Olha, Divaldo, chama-me Joana de Ângeles. Quando ouvi o nome latino, fiquei mais satisfeito, disse Divaldo. Quer dizer que a senhora, na última encarnação, foi mulher? Sim, eu fui mulher. Eu fui abadesa do convento da Lapa, aqui em Salvador, e que deu a vida nas lutas da independência da comunidade brasileira. Tu sabes quem foi a abadesa Joana Angélica de Jesus. Finalmente, o meu desejo foi atendido. Porém, eu ainda queria algo mais. A senhora deixa-me ver o seu rosto, pois me parece assim tão anônima. Foi quando Joana se materializou na frente dele, com aquela imagem que a gente conhece. Embora Joana Angélica desencarnou com cerca de 60 anos de idade, mas aquela imagem é de uma senhora de cerca de 40 anos. Foi a imagem com a qual Joana quis aparecer para Divaldo, com aquele manto azul de freira. Nas últimas encarnações dela, ela foi freira. Antes de ser Joana Angélica em Salvador, foi Joana de la Cruz no México. E uma vez que Divaldo esteve lá para um congresso no México, ela fez questão de levá-lo até o local onde ela morava, onde ela residia, no interior do México, e mostrar quem foi Juana de la Cruz. Também
uma freira. E antes disso, lá atrás, na época de Jesus, a Joana também era uma Joana, a esposa de Cusa, que a gente conhece bem também pela obra de Humberto de Campos, Boa Nova, uma Marte lá do início do cristianismo, que faleceu martirizada junto com seu filho. O seu filho, que diante da fogueira pediu para a mãe negar Jesus, porque só assim eles seriam salvos. Mas a mãe não negou. Pelo contrário, mandou o filho se calar. Aquele filho, claro, tinha ódio de Jesus. E passou várias encarnações tendo ódio de Jesus. E recentemente, pouco tempo atrás, Divaldo revelou quem era recentemente aquele filho de Joana de Cusa. Era o amigo dele, Nilson Pereira, que quando conheceu Divaldo, não gostava de Jesus. Tinha ainda esse resquício. Somente numa viagem a Jerusalém, que ele conheceu mais de perto, sentiu, aquela vibração que existe naquela terra, foi que de alguma forma ele veio aceitar Jesus. Apesar de trabalhar ao lado de Divaldo, que tanto divulgava Jesus, ele que ajudava, por gratidão a Divaldo, mas ainda assim tinha um pé atrás com Jesus. Mas mudou depois de tudo isso. Como eu falei, Divaldo tinha um compromisso com o Espiritismo. Todo canto que ele chegava, ele fazia questão de divulgar o Espiritismo. Numa certa ocasião, ele falava para vários países e ele não falava língua estrangeira nenhuma. Então, normalmente tinha um tradutor. E num desses países, colocaram como um tradutor alguém que conhecia o português para traduzir para a língua daquele país, um pastor evangélico. Imagine, para um pastor traduzir algo da doutrina espírita. E aí toda vez que Divaldo falava sobre reencarnação, o pastor não traduzia como reencarnação, porque ele não acreditava e não queria passar para o público isso. Divaldo, como não conhecia a língua, também deixava passar. Até que Joana soprou. Olhe, o pastor não está traduzindo corretamente não. Chama a atenção dele. Aí Divaldo disse, olha, eu estou falando em reencarnação. Reencarnação. Aí falou em inglês, reincarnation. E aí o pastor teve que traduzir, porque sabia que não ia poder enganar. Então ele fazia questão de que a doutrina fosse divulgada, porque ele foi chamado para isso. Então esse dom da oratória, que para mim, dos 3 trabalhos dele, é o principal, a divulgação da doutrina mundo afora, fazer renascer a doutrina lá na Europa, mas não apenas na Europa, porque ele foi na Ásia, na África, na América Latina toda, nos Estados Unidos. Ele foi divulgar, e a semente foi plantada em todos esses lugares. Hoje, outros brasileiros vão, porque coube ao Brasil manter acesa a chama da doutrina, que de alguma forma não é que tenha se apagado, mas atenuado na Europa.
e coube a Divaldo fazer esse trabalho de reacender. Na oratória dele, a gente pode detectar 3 tempos distintos. Se a gente for olhar todas as palestras de Divaldo, ele, não necessariamente nessa ordem, mas ele dá uma abordagem científica, normalmente usando a história, ou usando, como muitas vezes utilizou, a física, a astronomia, para falar de forma científica aquilo que ele queria colocar. Depois trazia isso para o cotidiano. Era um momento mais leve da palestra, que normalmente ele fazia o público rir, trazendo histórias do dia a dia dentro daquele tema, para depois concluir trazendo o Evangelho, a interpretação do Evangelho, o Evangelho Espírita, para aquele tema que ele trouxe. Então, normalmente, todas as palestras, as mais antigas principalmente, a gente detecta esses 3 tempos, mas sempre levando em consideração, em questão, a doutrina espírita. Por fim, para a gente não se estender mais, fala da questão dos bens materiais. A gente sabe que Chico Xavier recebia muitos presentes, muitas vezes presentes valiosos. Tem um exemplo que é muito utilizado do irmão Jacó, que era um homem rico, foi o que trouxe o gramofone para o Brasil. Ele tinha uma fábrica de gramofone, aquelas vitrolas de antigamente. Então, se tornou espírita e, ao desencarnar, deixou em testamento que sua fortuna seria entregue a Chico Xavier, que ele não aceitou. E o que fazer com isso? Aquela fortuna ele doou para a Federação Espírita Brasileira. Foi quando a FEB construiu o parque gráfico, para impressão dos livros da FEB. A mesma coisa aconteceu com Divaldo. Divaldo recebeu também presentes valiosos. Recebia presentes menores, mas recebeu presentes valiosos. E ele mesmo narra da seguinte forma: periodicamente aparecem pessoas que me pretendem colocar na condição de herdeiros nos seus testamentos. Sempre tive o pudor de nunca aceitar. Outras vezes tentaram obsequiar-nos com importâncias em dinheiro, abrindo o mesmo caderneta bancária, conforme está exarado em ata do Centro Espírita Caminho da Redenção. Quando tivemos a ocasião de o saber, no silêncio da descrição, fomos a esses doadores, demonstrando-lhes que não podíamos aceitar absolutamente nada, renunciando totalmente a tais ofertas e transferindo-as para instituições de caridade, não necessariamente a Mansão do Caminho, para não parecer que renunciávamos, deixando, porém, dentro de casa. E também, noutras vezes, para a Mansão do Caminho, ficando com as mãos limpas e o coração tranquilo, nunca antes dando divulgação dos fatos, para não parecer, de certo modo, exibicionismo. Um outro episódio narrado por ele nos diz: vivia em Salvador Dona Sara Nisenbauer, uma judia muito rica. Esta senhora ouviu falar sobre mim e terminou por sensibilizar-se. Um dia mandou-me chamar à sua residência, que era o Hotel Nova Sintra, ela era proprietária do hotel, através de um dos mais brilhantes advogados do estado da Bahia, que a representava.
Para minha surpresa, esta dama contou-me que, embora judia, havia sonhado com um ser espiritual pedindo-lhe que me desse proteção e socorro. Ela havia então colocado uma casa em meu nome. Diante do seu advogado, me entregou a escritura da referida casa, o que me causou um grande espanto. Eu era jovem, no entanto, o bom senso já se consolidara em mim. Diante daquela surpresa, falei-lhe que, em absoluto, não podia aceitar a sua dádiva. Eu era um funcionário modesto, mas o que ganhava dava para sustentar-me e a família. Depois de largo diálogo, o próprio advogado teve de fazer a transferência do imóvel para que a Mansão do Caminho viesse a ser proprietária. E quando da minha desencarnação, nenhum patrimônio que não fosse adquirido com o meu suor ficasse deixando uma marca negativa na minha conduta espírita. Divaldo tinha, em nome dele, um apartamento que ele comprou quando jovem, financiado, que ele pagou com o que recebia do IBASE, o instituto para o qual ele trabalhava. Era o único bem que ele tinha no nome dele, que deixou a cargo de um servidor da Mansão do Caminho para tomar conta dos aluguéis. Esse servidor desencarnou, depois veio outro, mas ele era a única coisa que tinha em nome dele. Todos os outros bens que foram doados, ou foram doados para a Mansão do Caminho, ou ele converteu a doação para a mansão ou para alguma outra instituição. A gente viu no ano passado que alguém no Rio Grande do Sul deixou imóveis para ele, ou para a Mansão do Caminho. A Mansão do Caminho vendeu os imóveis lá no Rio Grande do Sul, porque não ia interessar, para uma renda oferida, investir lá dentro da mansão. Então ele seguia à risca aquilo que Jesus ensinou: dai de graça o que de graça recebeste. Então a mediunidade exercida por ele era exercida de forma gratuita. Ele não aceitava presentes como pagamento das coisas que ele fazia. Se a gente for lá e conhecer o memorial, vai ter lá um monte de presentes que ele recebia. Todos estão lá, quer dizer, todos estão lá na mansão, né? Nem todos estão expostos, porque não cabem, mas são coisas que ele não usava. Colocava lá em exposição, inclusive tem, pelo menos da última vez que a gente foi, a camiseta do Amor e Luz que ele teve aqui em Itabaiana em 2014. E a gente fez uma camisa comemorativa e essa camisa estava lá exposta. Um orgulho para a gente quando visitou, que viu aquela camisa lá. Não sei se ainda está, mas naquela época ainda estava. Então, teria muita coisa para a gente falar ainda do Máscara de Ferro, que ele conta nas palestras dele, o Suicida do Trem, mas, infelizmente, o tempo não nos deixa. Mas fica a mensagem que Divaldo, o que é que ele gostaria que nós lembrássemos dele? Ele não se considera guia, não se considera líder espírita. Ele era um expoente da doutrina, sim. Ele cometeu erros também, humano que é, assim como Chico cometeu, como todos nós cometemos. Mas importa a obra dele, a obra material, a Mansão do Caminho, a obra espiritual, a divulgação que ele fez da doutrina espírita mundo afora. Muitos países conhecem a doutrina
a doutrina codificada por Allan Kardec, não por Allan Kardec, mas por Divaldo Franco. É claro que essas pessoas vão ler a obra de Kardec, mas a notícia que chegou lá foi através de Divaldo Franco. Assim como Paulo de Tarso, lá a partir dos anos 50, mais ou menos, que divulgou a doutrina de Jesus, embora não tenha conhecido pessoalmente Jesus, embora tivesse sido um perseguidor dos servidores de Jesus, mas se converteu e aí propagandeou a doutrina de Jesus. De igual forma, fez o nosso Divaldo Franco. Que Jesus nos abençoe. Agradecer mais uma vez nosso irmão Jeová, querido, sempre nossa gratidão. Né? Eu que agradeço a oportunidade. Dizer que aqueles que desejarem receber o passe, a fila aqui à esquerda de vocês, como sempre. Né? E uma última palavra. Né? Uma última palavra seria a respeito depois de tudo que ele falou, né, sobre Divaldo ter errado, né? Como homem, ninguém passou nessa terra sem cometer um erro. Né? E aí houve polêmicas e tudo mais. E eu queria ressaltar o fato de Divaldo, que o Jeová acabou falando, ele adotou 650 crianças ao longo da trajetória. Né? E como bem falou o Jeová, ele tinha um atendimento de mais de 3.000 crianças, né? Na casa na Mansão do Caminho. Né? Então, o que falar de um homem desse? E de toda uma vida devotada ao Espiritismo e a Jesus. Né? O que falar de um homem desse? Todo o resto, na minha opinião, e só para contextualizar, diríamos que Divaldo seria de um espectro político e eu, por exemplo, de outro. Né? Mas o que falar de um homem desse, independente do seu espectro político? Entendeu? É preciso que coloquemos de fato, né, em nossos corações a doutrina do Cristo, né? E independente de qualquer coisa, nos reportemos sempre a Ele, ao Cristo, né? E pensemos, o que o Cristo pensaria de mim, uma vez eu pensando isso de fulano ou ciclano, tá? Dito isto, eu agradeço mais uma vez a Jeová, que vai fazer a prece com a gente, né? Mais uma vez, obrigado pela presença de todos, uma boa noite, fiquem com Deus. Pai de amor e de bondade, de justiça e de misericórdia, agradecidos estamos, Senhor, por esta noite luminosa, por esta noite de aprendizado, pela presença da espiritualidade amiga a nos trazer a energia balsamizante, revigorante, restabelecendo o nosso equilíbrio energético. Agradecendo, Senhor, por todo o conhecimento adquirido aqui. Que possamos levar essas lições
levou o exemplo da abnegação do nosso irmão Divaldo Franco, que nos foi exemplo. Que possamos levar para a nossa vida lições que devem ser aprendidas, lições que devem ser ensinadas a partir de nós. Fazermos instrumento da tua paz, a exemplo de Divaldo, considerado embaixador da paz. Que possamos, a partir do nosso exemplo, do nosso testemunho, levar para a nossa comunidade familiar ou social as lições que Jesus nos trouxe. Permita-nos, Senhor, voltarmos para casa com essas reflexões, que possamos sair melhores do que chegamos aqui. Que o teu Filho amado Jesus esteja sempre a nos inspirar, hoje e sempre. Que assim seja.